Agora, tuas ordens para perguntas, se quiserem. Então, a gente teve um problema com a privatização, na nossa própria escola sofreu um processo de teoria, né, que nós seríamos privatizados. Por quê? E eu queria... Oi? Para que privatizar? Então, é mais ou menos o que eu queria entender melhor essa situação. A privatização, de uma forma geral, ela não coloca o interesse do privado sobre o interesse da população, ou seja, com a privatização de uma certa empresa ou de alguma coisa básica, como esgoto, telefonia, de forma geral, isso não faz com que o interesse da população, de uma forma geral, será prejudicado, porque tem uma empresa capitalista, de forma geral, tentando lucrar com isso? Bom, eu dei o exemplo da telefonia. O que é melhor, você não ter telefone ou ter telefone? Ter a multiplicação do celular ou não ter? O problema é prático, quer dizer, não há dúvida nenhuma. O que atende melhor a população? Quem que atendeu melhor? Foi a Telebrás ou foi depois de privatizar? Agora, tem uma condição. Tem que ter controle. Quer dizer, o interesse público, o governo não pode deixar de zelar pelo interesse público. Tem que forçar as telefones a fazer investimento, tem que universalizar, tem que ver a tarifa. Não significa você deixar de ter ação do governo. Compreende? Agora, privatizar a escola não tem sentido. Isso não tem sentido. Aliás, eu acho que nem tem quem queira comprar. Eu ouvi quando eu estava no governo, vamos privatizar a universidade. Qual é o louco que vai comprar? É só prejuízo. O ensino não pode ser privatizado, não deve ser privatizado. A saúde é outra coisa. É a mesma coisa. A saúde, como é que é feita no Brasil? Pode sentar, claro. Como é que é feita a saúde? Funciona no Brasil. O Brasil, nós na Constituição de 88, eu estava lá, eu era constituinte, nós decidimos que a saúde é um direito de todos e uma obrigação do Estado. Como é que faz? Tem direito, mas cadê o dinheiro? Então, como é que é feita a saúde no Brasil? Você tem o setor privado, entra junto com o setor público, e você tem, eu não vou explicar que é complicado. O sistema chama SUS, Sistema Único de Saúde, né? E o governo entra como uma parte, não sei o quê, o povo não paga nada. Agora, custa a saúde, o imposto paga alguma coisa, né? Agora, tem que ser público, quer dizer, você pode até ter privado, mas você tem que dar o acesso fundamental da saúde, educação é a mesma coisa. Não cabe falar em privatização da educação. Isso é um disparate. Isso o pessoal usa como luta política. Vamos privatizar tudo. Mas não é verdade, não tem nem como. Quem é que vai comprar uma universidade? Pega a minha universidade, a Universidade de São Paulo. Ela custa $1 bilhão de dólares por ano. Como vai dar renda para isso? Nunca. Né? Nem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quando a universidade é uma universidade privada, é fundação e o governo entra com dinheiro e o setor privado doa. Não pode ser objeto de lucro. Agora, outras áreas, o que o povo brasileiro perdeu com a privatização da Vale do Rio Doce? Porque se o governo não retirava imposto nenhum, se o número de empregos aumentou, como aumentou na telefonia também, aumentou na Vale também, hoje a Vale é uma multinacional, que não era. Quem perdeu? Por que o público foi prejudicado por isso? Não foi. Ou pelo petróleo. Ao contrário, a Petrobras não foi privatizada. Mas a concorrência permitiu que nós ficássemos autossuficientes em petróleo. Nós não éramos autossuficientes. Veio mais gente perfurando, mais recursos, mais dinheiro. Então tem que evitar a ideologização. Quer dizer, nem sempre é bom privatizar e nem sempre é ruim. E também depende sempre de como. Por que você faz, quais são as regras e quais são as consequências. Fora disso é luta política. Vou dizer, vai privatizar tudo, não vai privatizar nada. A privatização é ruim. Só quando vai para o governo, ninguém desprivatiza. Se fosse tão ruim assim, os que eram contra deviam desprivatizar. Não houve um caso de desprivatização, porque nem cabe mais. No mundo de hoje nem cabe mais. Nem na China, quanto mais aqui. É capitalista, né? Na China também. Pô, não. Alô. Um desses exemplos, porque nós da ETESC somos os maiores alvos sobre essa questão de privatização ou não, foi um exemplo que foi nos passado. Eu fiz técnico em informática na ETESP. Sei. E nós tivemos várias disciplinas em relação à informática. E uma coisa que foi no ano passado é que se em certa empresa, uma empresa de informática privatizasse, ela nos forneceria computadores, forneceria equipamentos privatizado, só que aquilo que nós estudaríamos seria aquilo que a empresa gostaria como funcionário delas. Isso foi passado para nós.
A escola tem que ser pública. Por que a escola vai seguir a empresa privada? Não entendo. Quer dizer, se você privatizar a escola, se a escola for ligada à empresa, aí sim, provavelmente a empresa vai querer que aquela escola sirva os seus objetivos. Ah, eles doaram computadores, é isso? Não, foi o que aconteceria, seria essa troca. Eles comprariam computadores, comprariam essas coisas, e aí eles não dariam isso não é privatização, isso é bandalheira. Quer dizer, isso não é privatização, isso não está privatizando escola nenhuma, você está fazendo uma coisa que não pode. Quer dizer, o diretor da escola está aceitando se submeter ao interesse da empresa privada, está errado. Não pode. Quer doar é uma coisa, agora doar com condição, você pode aceitar, mas você sabe de antemão. Eu acho que um diretor responsável não vai aceitar uma doação condicionada que você vai formar técnicos para aquela empresa. Porque aí você está realmente usando o público em benefício do privado. Não está usando o privado em benefício do público. Aí não pode. Né? Mas isso não é privatização, isso é uma coisa errada. A meu ver, né? Mais alguma questão? Geralmente aqui quem faz perguntas são as mulheres, hoje são os homens, por quê? Não tem nenhuma mulher com coragem? Tem. Como o governo fez para conter os gastos do Estado? Como? Foi contido os gastos. Para controlar o Estado? Não, conter os gastos. Ah, conter os gastos? Bem, como é que você contém gasto? Você, num dado momento, você tem... Como é que você faz gasto? Você faz gasto porque você tem um orçamento, não é isso? O Congresso aprova os gastos, mas isso não basta. Porque, no caso do Brasil, o orçamento ele digamos, não é obrigatório. Então, se o Congresso aprova os gastos e vai para o governo. Aí o ministro, os vários ministros da Fazenda, principalmente, diz, olha aqui, quanto dinheiro nós temos? Os gastos que foram autorizados são mais do que nós temos, ou melhor, superam os nossos impostos. Então, eu tenho que ajustar o orçamento ao imposto disponível. Eu posso fazer algum empréstimo adicional, mas tem que ir ao imposto disponível. Se o governo é responsável, ele tem gastos que não pode mexer. Por exemplo, todos os gastos de pessoal são, como se chama aqui, incomprimíveis. Quer dizer, você não pode deixar de pagar o salário. É obrigatório pagar o salário. Você tem certos gastos, os gastos judiciários, se o tribunal manda o governo pagar, ele tem que pagar. No limite, o que sobra para o governo não gastar? E esse que é o drama. São os chamados gastos correntes. Estão tomando muito cafezinho, corta o cafezinho. Estou dando um exemplo absurdo, mas enfim. São os gastos correntes, né? Estão viajando muito, corta a despesa. O mais difícil, e que às vezes tem que fazer, é cortar o investimento. Uma das razões pelas quais o investimento público no Brasil é baixo, agora, o governo faz muita propaganda, o PAC, não é nada o PAC. Porque o gasto público é 0,5% a 1% do PIB. É muito baixo. Não é desse governo, dos governos. Nós não conseguimos ainda, nos governos do Brasil, ter folga para investir. Por isso que precisa de investimento privado, porque se não tiver investimento privado, você não tem como, você não tem dinheiro para fazer. E quando você tem que segurar o gasto, você acaba afetando o investimento. É isso. Então, o que você faz? Para cortar, o ministro da Fazenda, com os outros, vai lá, chama-se assim, vamos contingenciar o orçamento. Essa é a expressão técnica. Quer dizer, o Congresso aprovou 100, eu só tenho 50, eu vou fazer um empréstimo, eu posso gastar 60, eu corto 40. Em geral, os governos agem de uma maneira atabilhária. Eles cortam aquilo que não pode mexer, pessoal, não sei o quê. Então, cortam muito mais, proporcionalmente, no que pode mexer. Por isso que os investimentos sofrem. Porque tem que economizar naquilo que pode economizar. Né? Então, os investimentos sofrem. Educação sofre também, no sentido da expansão. Né? Saúde tem mais proteção. A educação também tem alguma, que tem regra na Constituição, que tem limite, que você não pode cortar, tem que gastar uma certa proporção. Mas cortar gasto é isso, não tem muito mecanismo diferente. Agora, o governo pode se poupar de nomear muita gente, porque quando nomeia, ele faz gasto para todo sempre. Né? Você botou gente na máquina pública, você vai ter que pagar o salário, não tem outro jeito. Não é um gasto comprimível e onera o futuro. Se a economia está crescendo,
não tem muito problema, porque eu aumento o imposto. Só que o regime capitalista não é assim, ele é cíclico. Ele tem altos e baixos, né? Você vê agora nos Estados Unidos, está numa baixa danada, na Europa. A Europa parou de crescer. Isso vai ter efeito sobre o orçamento público na Europa logo, né? E aí vai ter uma dificuldade grande. No caso do Brasil, nós ainda estamos bem. Tomara fiquemos. Mas se houver uma contração, aí é um problema. Vai ter que cortar gasto. O que vai cortar? Não pode cortar pessoal. Pessoal fixo não pode cortar. Vai cortar investimento. É isso. O bom é que não tem que cortar, claro. É o que eu falei, quando você está na inflação, aí é diferente. Aí você não tem alternativa. E você tem que dar um aperto mesmo. Mas dura 1 ano, 2 anos. Depois volta ao normal. Né? Sim. Os maiores gastos públicos são voltados para que área, mais ou menos? Eu diria a você que tem 3 grandes itens no gasto público. Você tem previdência social, já explico o que é isso. Você tem folha de pagamento e tem juros. Esses são os gastos maiores do governo. Quer dizer, eu não sei, a dívida pública brasileira hoje cresceu muito. Ela deve estar por 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Então, cada vez que você mexe na taxa de juros, na taxa chamada taxa básica de juros, que é isso? É a taxa que o governo paga àqueles que emprestam a ele próprio governo, chamada Selic. É o Banco Central quem define isso. Cada vez que ele mexe 0,25 da Selic, aumenta enormemente a dívida do governo, que aumenta a quantidade de dinheiro que tem que pagar todo ano. Esse é um gasto bastante grande de juros. Por isso que é importante baixar a dívida, quando pode. Bom, o segundo é pessoal. Hoje eu não sei exatamente, mas provavelmente daqui a mais ou menos por 2010 nós vamos gastar mais ou menos 150 bilhões de reais em pessoal, pelos aumentos já dados. O orçamento deve ser, sei lá, 600 bilhões, lá será. Então é um gasto pesado. O pessoal são os pagamentos... Põe, eu não ouço. O pessoal é qual mesmo? Pessoal público, os funcionários. Tá. Quanto é? Não era... E o outro é previdência. Uhum. O que é previdência? As aposentadorias. Né? Por que esse gasto é grande? A previdência, os economistas calculam sempre como porcentagem do produto. A previdência brasileira deve ser, eu não sei exatamente hoje, mas deve ser uns 6% do produto. Eu disse aqui que o investimento é entre 0,5 e 1. A previdência é 6%, é muito dinheiro. Por quê? Porque a contribuição que cada um dá para a sua aposentadoria não é suficiente para pagar a aposentadoria. Então, porque tem muita gente que não pagou, tem muita gente que tem salário alto, enfim, por muitas distorções. E você havia uma tendência a uma aposentadoria precoce, sobretudo no funcionalismo público. Há muita resistência a aumentar o número de anos de trabalho necessários para que a pessoa se aposente. É muito difícil mexer na Previdência. Eu mexi um pouquinho, o Lula mexeu um pouquinho, mas ainda assim a Previdência é um gasto enorme. Esses são os 3 principais itens. Né? Agora, pessoal, claro que dentro do pessoal tem médico, tem advogado, é necessário, tem professor, tem tudo isso, né? E tem a burocracia propriamente dita. Foi não. Em relação à Previdência, o Brasil atualmente atingiu um número baixo na taxa de fecundidade. Isso significa que a população economicamente ativa está diminuindo. Isso vai acarretar num menor número de contribuintes e no menor número de mão de obra, e com a melhora da qualidade de vida da população, a população está vivendo mais. Queria saber quais são as possíveis saídas assim, para o governo para conseguir controlar a Previdência, controlar esses gastos, e o que está sendo planejado assim, para o futuro, porque daqui a 20, 30 anos acho que a população aposentada será maior do que a população economicamente ativa. Por enquanto ainda está razoável, porque o Brasil hoje é uma população menos jovem do que foi no passado e ainda não é tão velha assim. Ou seja, tem muito adulto que está trabalhando. Isso é abaixo da taxa de reposição. A taxa de reposição, quer dizer, para manter a mesma população, é 2,1. Né? Bom, então isso é complicado. E a taxa desejada pelas mulheres é de 1,6. Se você perguntar quantos filhos você quer ter, se faz a média, querem menos do que... Então a população
provavelmente vai ter os chineses que estão com inveja de nós, que provavelmente vai dar uma emborcada. Nos próximos 20 ou 30 anos, isso é muito bom. Por quê? Porque você está menos gente forçando o mercado de trabalho, portanto, será mais fácil diminuir a taxa de desemprego e gente suficiente para pagar os velhos. Daqui a 20, 30 anos vai ser o que você disse. O que os países estão tentando fazer? Esse é o problema geral, não é só aqui. O que eles estão tentando fazer? Eles tentam ordens diferentes de medidas. Uma é aumentar o número de anos que a pessoa trabalha. Né? Quer dizer, como você tem a tendência a população viver mais tempo e viver com mais saúde, é razoável, em tese, que as pessoas trabalhem mais tempo para poder se aposentar. Mas vai você pôr isso na prática aqui. É uma luta, porque as pessoas têm um ideal, especialmente no Brasil, de se aposentar. Tem ideal de se aposentar, não é para não trabalhar, é para ter outro emprego. É por causa da renda. Se você conseguisse aumentar a renda, eu acho que pouco a pouco vai conseguir. Talvez seja mais fácil conseguir que as pessoas trabalhem mais tempo. Porque a boa parte da população não quer não trabalhar, quer ganhar mais. Então, empregada doméstica, quando chega uma certa idade, tem aposentadoria, continua trabalhando. Né? Mas não é só. Muita gente sai da universidade e vai para a empresa. Mil coisas. Né? De qualquer maneira, é importante ver se consegue aumentar o número de anos necessários de trabalho para poder se aposentar. Eu não sei quanto é que é na Europa hoje, mas certamente é maior do que aqui no Brasil. Né? Bom, esse é um conjunto de medidas. Depois, a nossa aposentadoria é bastante desigual. Quer dizer, quem é funcionário público tem uma aposentadoria privilegiada em comparação com quem não é. Quem não é funcionário público tem um limite de aposentadoria. Na verdade, eu acho que é 10 vezes o salário mínimo. Não me lembro, não tenho certeza que eu estou afastado disso há muitos anos, mas eu creio que é alguma coisa assim. 10 vezes o salário mínimo hoje é mais ou menos R$4.000. Né? Isso é o limite máximo de quem contribui para o INPS. No setor público, você se aposenta integralmente. Não tem nenhuma redução. Nada. Se você ganha 10 é 10, 15 é 15, 20 é 20. Né? Bom, então, quando você olha os gastos gerais, suponhamos que no Brasil nós tenhamos 1 milhão de funcionários. Tem mais, porque nos estados e municípios. Tem 1 milhão. Esse milhão gasta mais ou menos a mesma coisa que os 40 milhões de não funcionários. Estou exagerando, mas é muito desproporcional. Então, o desequilíbrio da Previdência deriva muito mais do setor público do que do setor privado. E é muito mais difícil mexer no setor público, eles são organizados, fazem pressão no Congresso, os próprios congressistas, os funcionários do Congresso, todo mundo tem interesse em manter as aposentadorias altas. Então, às vezes há uma outra ideia, que é, bom, por que não se assegura um salário, uma aposentadoria básica, igual, mesmo que seja diferente entre públicos e privados, mas igual para os públicos e igual para os privados, e se alguém quiser ganhar mais do que isso, cotiza e faz a previdência privada. Fácil de fazer, difícil de implementar. Pensar de privatizar a Previdência é uma loucura. O Chile fez isso. Por que é uma loucura? Porque quando você vai... por exemplo, eu sou funcionário, ou era funcionário. Se resolve privatizar, não vai mais ter Previdência Pública. O governo tem que capitalizar, ou seja, tem que botar no setor, na empresa privada de Previdência, o valor correspondente ao salário que eu ganho, porque pela lei não pode diminuir o meu salário. Então, eu mandei fazer o cálculo uma vez, se fosse privatizar no Brasil, custaria 2 PIBs, 2 vezes o que o Brasil produz no ano todo. É inviável, arruína o Brasil. O Chile fez, por quê? Era menos gente, o Chile tinha um enorme superávit fiscal, conseguiu fazer isso, está com problema agora. Então, é fácil dizer, se passar tudo para o setor privado está resolvido, mas não é verdade. Talvez uma solução mista, você tem uma base pública e algum quer ganhar mais, então você faz uma capitalização privada, possa funcionar. No Brasil vai ser difícil, porque as pessoas não têm renda suficiente para fazer a base privada. Os ricos têm, os funcionários têm, mas o problema não são os ricos, o problema são os pobres, e os pobres não têm. É isso. Você é demógrafo, é? No vídeo que mostrou sobre a sua trajetória, houve uma frase que falou que você lutou muito pela educação, por mudanças na educação. Eu gostaria de saber
Que mudanças você notou, e na atual educação que nós temos hoje, o que você acha que deveria mudar, o que deveria mudar em termos da forma como é lecionada as aulas, de como funciona a educação hoje em dia? Provavelmente, eu não vi o vídeo, mas provavelmente a questão da escola pública foi uma luta antiga a respeito da escola pública, precisamente, nos anos 50, quando foi feita a Lei de Diretrizes de Base de Educação. Houve um grupo de pessoas, eu estava nesse grupo, que era contrário a que a escola não fosse, que não houvesse escola pública. Tinha que ter escola pública, geral, universal e tal. O que eu fiz depois? No meu governo, a ênfase foi dada na educação fundamental. Por quê? Porque o número de analfabetos no Brasil sempre foi grande. E se você não resolve a questão da educação de base, você não resolve os problemas do país, nem mesmo da educação. Então nós tomamos medidas que garantiram, hoje é assim, tem 97%, 98% das crianças que estão na escola. Isso pela primeira vez na história do Brasil. Em 1994, se você pegasse a população negra, 25% estava fora da escola. Então nós fizemos uma enorme extensão do ensino fundamental. E mudamos uma lei, chamada, acho que não me lembro mais, é Fundeb, uma coisa assim, que foi uma mudança na Constituição, para que o governo federal pudesse dar dinheiro para a escola básica, porque não podia. O governo federal era só para a universidade, para a escola básica. E fizemos um sistema complicado, pelo qual uma porcentagem desse dinheiro tinha que ser para aumento do salário de professores nas zonas mais pobres, e desde que a escola tivesse sua plena ocupação. Enfim, uma série de regras que beneficiaram bastante o Nordeste, porque os problemas fundamentais da deseducação estavam no Nordeste e no Norte. Então isso teve efeito nessas regiões. Agora o governo Lula alterou para melhor, porque agora o problema é outro, é a escola secundária. E quando você dá uma grande injeção, como nós vimos na escola primária, força a escola secundária. Tem mais gente querendo entrar. Então agora o Fundeb mudou de nome e como é que chama? Era Fundef, virou Fundeb, né? Mas é a mesma coisa, só que atingindo um outro grau. Bom, eu continuo achando que enquanto você não resolver uma boa escola básica, universal, pública, primária quer dizer, fundamental, primeiro e segundo ciclo, é difícil que o Brasil se desempenhe na média bem. Vai sempre ter que fazer o fiasco que está fazendo nas Olimpíadas, né? Porque quando você pega os muito bons, esses vão ser bons sempre. Se você é excepcional, ele acaba sendo sugado por um sistema de excepcionalidade mundial até, entra numa rede qualquer e lá vai. O problema é a média. Se você não levanta a média, o país não vai para frente. Então nós temos que levantar a média, e para levantar a média tem que atuar muito na educação básica e na escola técnica. Nós mudamos muita coisa na escola técnica, criação de sistemas, a expansão do ensino técnico, etc, etc, comunicação entre o ensino técnico e o ensino não técnico, processo à universidade e tudo mais. Bom, quanto a outras questões, eu não sou educador, eu nunca fui, eu sou sociólogo apenas, não entendo de educação. Sou palpiteiro, como todo brasileiro costuma ser, como tive experiência, fui presidente, alguma coisa a gente aprende. Mas eu tenho uma outra ideia sobre educação que tem a ver com isso. Eu acho que a questão fundamental, no fundo, o que é, como é que você ensina? É uma interação direta entre o professor e o aluno. E crescentemente não é o professor ensinando ao aluno, é um diálogo, né? E quando você vai para a universidade é mais diálogo ainda. Eu até esse ano era professor nos Estados Unidos. Lá, quando você vai no curso de pós-graduação, o professor sabe menos que o aluno, mas ele tem a capacidade de botar vários alunos juntos e manda cada um estudar uma coisa, ele aprende tudo, junto com os alunos. O que o professor sabe é o método. O que ele sabe é ensinar a fazer boas perguntas, as regras, mas ele não sabe o conteúdo. O conteúdo hoje ninguém sabe. Hoje ele com internet, o conteúdo é geral, é repartido. Mas tudo depende de uma interação. Pode ser pela internet também, não precisa ser cara a cara. Mas a educação é isso, é uma troca de informações, de visões entre uns e outros. E, portanto, se quiser melhorar a educação, você tem que melhorar o nível do professor. Retreinar os professores. Porque o mundo mudou muito e muda e continua mudando. Então tem que ter um contínuo retreinamento de professor. E acho também mas a relação é fundamental. O resto é tecnologia, é importante, computador, mas não adianta. Se você não tiver curiosidade, se não tiver alguém que te inspire, o professor tem que inspirar, não tem que saber. Ele tem que ser capaz de provocar uma curiosidade, uma chama no aluno, né?
Eu fui professor em Cambridge, que é uma universidade muito famosa na Inglaterra. Bom, quando eu cheguei lá, eu digo, o salário era igual ao meu da USP. Não era uma coisa excepcional. As instalações, também não. Algumas eram bem precárias. Agora, havia chama. Quer dizer, havia biblioteca, havia capacidade de curiosidade, havia essa... E certas facilidades são necessárias também para você ter. Os alunos tinham bolsa e ficavam muito tempo na escola, na universidade. Então, aqui, nós generalizamos o ensino primário. Mas quantas horas? 3, 4 horas por dia? É insuficiente. Quer dizer, nós ainda precisamos caminhar muito. Tem que ter uma escola de tempo integral. Vai custar muito a ter isso. São Paulo já começa a poder ter. E, aliás, está havendo muita mudança positiva, né, no sistema educacional de São Paulo. Minas também, outros estados também, os mais ricos. Estão avançando mais. E tem que ter mais convivência. Que não você tem que estar um junto ao outro. O aluno com o professor, aluno com o aluno, essa coisa toda, né? Que eu acho que é importante. E eu acho também, mas é palpite, hein, que nós ensinamos coisas desnecessárias. Muita coisa desnecessária. O currículo é sobrecarregado. Né? Muitos anos. Hoje o mundo é muito rápido. Você aprende muito depressa. Você vai no Google e sabe tudo. Né? Então não precisa tanto tempo e tanta repetição. Sempre me marcou muito a história do Brasil, que eu gosto muito. Primeiro ano, no segundo ano é a mesma coisa. Vai no curso do ginasial, repete. Vai na universidade, repete. E às vezes não passa de chegar a Dom João VI. Não vem até a República, não deu tempo. Porque ensina muita coisa, repete. Não precisa. Estou falando de história, mas você pode pegar qualquer outra. Eu estudei latim, 7 anos. O que eu sei de latim? Nada. Por quê? Porque não era uma língua morta, que não era ensinada mortalmente, chatissimamente. Né? Você guarda umas frases. Eu posso dizer o comecinho do Cícero de cor. Até hoje eu digo. Não sei o que quer dizer. Né? Bom, sei mais ou menos. Então, para quê? Né? Tem muita coisa que eu acho que podia ser mais simplificado e tem muita coisa que não se ensina. Aliás, eu vi o currículo de vocês, eu fiquei fascinado, sinceramente. Até falei para a doutora Daniela. Porque eu vi muitos cursos que eu acho que são ótimos, que se tem esse tipo de curso mais up-to-date, mais de coisas que são inovadoras. Eu achei uma coisa realmente interessante. Né? E mais ligada à vida. Né? Porque senão quando o ensino fica muito, enfim, abstrato, muito longe da experiência, não vai. Então eu acho que tem, mas são meros palpites meus sobre educação. Mas ainda dá tempo se tiver mais alguma. Vamos lá. 1, 2, 3. Se você vai perguntar, pergunta já. A gente veio de uma escola pública e esse negócio de 97% da população, da criança numa escola, ela é muito superficial. Porque a gente tem a concepção de o que é uma escola pública de verdade. A gente frequenta uma escola pública em que o governo gasta menos de R$5 com a gente por mês, por aluno, e é meio chocante porque a gente vê um total abandono da escola pública. Então o Brasil está apresentando índices todas as nossas crianças estão na escola, mas que escola verdadeira é essa? A gente também pode fazer uma relação com... A gente tem um alto teor de impostos que a gente paga para ter esse direito, para ter uma escola pública, e esse dinheiro que a gente está pagando, ele não está voltando para a gente de forma correta, porque, meus pais pagam muito mais do que R$5 para eu estar estudando, entende? Então, eu quero saber como é por onde vai esse dinheiro dos impostos, para onde está indo esse dinheiro que não está indo para a educação, não está indo para a saúde, não está indo para a previdência, está deixando tudo como uma sucata, está disfarçando o que todo mundo sabe que não está sendo justo e certo. Primeiro é o seguinte, quando você vai analisar uma situação, você não pode falar em abstrato. Eu acabei de dizer isso, a escola é insuficiente, não funciona e tal. Tem que ver, foi melhor, foi pior, está igual, está melhor, está pior. Tem que ver a evolução. Quando eu nasci, provavelmente no Brasil 80% eram analfabetos. 80%. Hoje é menos de 10%. É suficiente? Não, tem que ser 0%. Mas melhorou. Né? Há pouco tempo não tinha 97% das crianças na escola. A escola era a mesma, ruim. Mas não tinha nem 97%. Não estavam nem na escola. Estão na escola. Tem que forçar para melhorar. Mas eu acho que a gente não deve cair também num pessimismo. Quando você cai no pessimismo, você diz, está tudo ruim. Sim, tá, mas já foi pior. Está melhorando? Pode melhorar mais? Pode. O que precisa fazer para melhorar mais? Aí vem a sua pergunta. O que o governo está fazendo com o dinheiro? Bom, eu acabei de dizer, o grosso do dinheiro vai para pessoal, a meu ver, exageradamente. Tem muito funcionário, em áreas que não são necessárias, mas enfim, tem. Eu diminuí. Agora aumentaram de novo. Segundo lugar, vai para a Previdência.
E em terceiro lugar, vai pagamento de juros. Se você pudesse diminuir a conta de juros, ou melhorar a previdência, sobraria mais dinheiro para a educação. Embora eu acredite que a questão central não seja dinheiro. Dinheiro é um pouco desculpa. A questão central é isso que eu falei aqui, do conteúdo e gerência, gestão. O dinheiro é mal gasto. Você diz que não vai dinheiro para a saúde, vai muito dinheiro para a saúde. Quando você olha comparativamente os gastos sociais do Brasil com os outros países do mesmo nível de renda, não está mal, não. Agora, você gasta o efeito, aí está mal. Né? Quer dizer, nós estamos mal gastando. Então não é que o governo não é que esteja desviando para outras coisas, também está. Mencionei já quais. Mas além disso, mal gastamos. Eu não acho que o problema central seja a falta de dinheiro. Em geral, é mais fácil você dizer, falta dinheiro, o dinheiro do governo não dá. Veja o seguinte, veja o orçamento atual, ou o PAC. O PAC é o orçamento. Quanto por cento daquilo foi gasto? Por que não foi gasto? Porque o presidente não quis? Isso eu duvido. Todo presidente quer. Porque não teve competência pública de gastar. Quer dizer, a máquina nossa não teve competência de bem gastar. E isso não é uma questão que você aperte um botão e tem dinheiro. Tem que ter o dinheiro e saber usar. Então, frequentemente sobra dinheiro. Nos pontos. Falta em outros pontos. É isso que acontece. Isso é uma coisa que é difícil. Volta a pergunta, está melhorando ou está piorando? Eu acho que está melhorando. Eu acho que está, quando você pega assim, evolução, história, está melhorando. A questão é outra. Pode melhorar mais? Pode. Em que velocidade? Pode. Né? Agora você diz que o imposto que se paga. Nós pagamos relativamente pouco imposto no Brasil. Isso é uma frase que eu dito de público, eu estou perdido. Mas é verdadeiro. Quer dizer, o imposto de renda no Brasil, o teto é 27,5%. Bom, isso é metade do que é o imposto de renda na Suécia, na Inglaterra. Né? Metade. Né? Imposto de renda. Quem é que paga imposto aqui? A maior parte vem do consumo. Ou seja, é um imposto que o pobre paga tanto quanto o rico. Vai comprar água, paga não sei o que. Vai botar gasolina, paga não sei o que. Não tem nada a ver com a renda. Mas não é verdade que a carga tributária no Brasil hoje, pessoal, esse é um tema que é muito veiculado e tal, é mais ou menos 36% do PIB. Na Europa, a esquerda é a favor de imposto, a direita é contra. No Brasil, todo mundo é contra. Né? Todo mundo acha que imposto não, então. Na Europa, não. A esquerda quer imposto. Por quê? Porque acha que o governo tem que ter dinheiro para poder aplicar. E bem aplicar, se possível. A direita é contra, porque acha que tem que ser tudo na mão do privado. O privado faz, não precisa de Estado. Mas se você acha que precisa de Estado, precisa de imposto. Não tem outro jeito. Como é que o Estado vive? Vive do imposto. Tem que ver se esse imposto é correto, é progressista, progressivo ou não é, etc, etc. Né? Bom, o México tem 16% de carga tributária. Como é que ele faz para resolver? Primeiro, não resolve tanto quanto nós. Segundo, ele pega todo o dinheiro do petróleo e vai direto para o imposto, para o governo. O que acontece? A Pemex, que é uma grande empresa, não aumentou suas reservas de petróleo. A Petrobras aumentou enormemente, porque a Petrobras não passa por dinheiro para o governo, ela usa lá. Então, é falso que o México tenha 16%. Ele tem 16%, mas toma dinheiro do petróleo. Eu acho que nós chegamos a um limite razoável de imposto. Não sou favorável que aumente mais. Fui contra a CPMF agora, porque eu achava que não precisava. Fui a favor, eu fiz a CPMF. Para a saúde, eu já tenho. Fizemos, e com isso fizemos o SUS. Não havia SUS no Brasil. Não havia. Havia na Constituição, mas não havia na prática. Hoje tem. Hoje você recebe, por mais que você critique a saúde, você tem gente que recebe medicamento em casa, você tem hospital praticamente para todo mundo, fica na fila. Ou fica maltratado, é verdade. Mas tem mais acesso no Brasil que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem uma boa parte da população que não tem acesso à saúde. Né? Aqui tem mau acesso. É melhor que tenha bom acesso. Mas nós temos que ter uma visão equilibrada das coisas. E forçando, tal, mas não com esse pessimismo tão radical, porque também não ajuda. Outro. Tem mais dois aí que estão aí. 3 ou 2? 3. São os 4, são os últimos, senão eu tenho um embaixador da Angola, tá aí. Vem aí. 4,5. Eu queria retomar... você repetiu, hein? Eu queria retomar a inflação. Atualmente o Brasil sofreu uma pequena ameaça assim, da inflação e o Banco Central elevou a taxa de juros para tentar conter o consumo. Eu queria saber se isso é somente suficiente para conter a inflação, porque pelo que o senhor falou, também é necessário corte de custos do governo. E o governo, pelo visto, não fez nenhum corte, criou até o Ministério da Pesca agora.
Não, você deu a resposta, quer dizer, o Banco Central não tem muita alternativa, porque quando você diz o Banco Central tem que controlar a inflação, o Banco Central só tem uma coisa que ele pode fazer, é a taxa de juros. Né? A outra é o câmbio. O câmbio nesse momento está muito valorizado, quer dizer, a moeda nacional está muito valorizada. Bom, e o dólar muito desvalorizado. Isso ajuda a conter a inflação. Mas o Banco Central não tem como mexer nisso, porque o nosso câmbio é flutuante. Então ele só tem a taxa de juros. Se ele acha que vai haver um aumento de inflação, ele aumenta a taxa de juros. Foi o que ele fez. Será que isso é suficiente? Eu acho que não. Você deu a resposta. Para poder não aumentar tanto a taxa de juros, tem que diminuir o gasto público, o gasto fiscal. Segundo lugar, essa inflação atual, ela é em parte produto da inflação internacional. Então você pode aumentar a taxa de juros à vontade aqui, que não vai afetar isso. Quer dizer, o petróleo, você aumenta ou baixa, ou sobe ou desce a taxa de juros aqui, não tem a menor importância. O preço do petróleo não vai responder a isso. Segundo, como as matérias-primas estão caras, e o Brasil importa também, nós exportamos, mas também importamos, nós importamos inflação. Então nós temos essa inflação atual, ela não é muito forte. Então eu falava de 40% num mês, na média 20%. Hoje sei lá, quando chega a 1% ao mês, todo mundo grita. Né? Nós não temos um surto inflacionário maior. Mas é uma inflação chatinha, porque ela é difícil de conter. E ela mesmo é como uma febrezinha pequena todo dia. Nós estamos nesse momento uma febre diária, porque isso vai corroendo o salário, vai corroendo a poupança, vai corroendo. E é difícil de enfrentar pela razão que você deu, por causa que uma parte dela vem de fora e porque o governo não está contendo o gasto público, então o Banco Central está aumentando a taxa de juros. Quando ele aumenta, eu já disse aqui, sobe a dívida. E a dívida é um principal gasto, um dos principais gastos do governo. Então é contraditório. Além do mais, o governo aumentou muito o crédito. Quer dizer, não foi o governo, foram os bancos. Né? Mas o governo deixou. Crédito para automóvel, em 5 anos de prazo, sei quantos anos são. É uma coisa louca. Quer dizer, isso foi o que aconteceu nos Estados Unidos com as casas. Lá deu essa crise atual lá da hipoteca, foi isso. Quer dizer, facilita. Pode comprar. Depois o jeito que comprou, muda a conjuntura econômica, não tem como pagar. Aí começa a devolver. Aí entra em crise. Né? Automóvel é fácil para acontecer isso. Se já tem um problema que altera, eu não acho isso, não estou prevendo, nem desejo isso. Mas se a economia começa a tremer muito, você tem um automóvel, você usou 3 anos, joga fora, não paga. Não devolve, também não adianta devolver o automóvel para o banco. Então, isso pode criar problema. E como nós estamos aumentando o crédito, nós estamos, por um lado, aumentando a taxa de juros para conter o consumo. Segundo, aumentando o crédito, que aumenta o consumo. E terceiro, aumentando o gasto público, que aumenta o consumo. Então, está um pouco contraditório. Voltando ao plano real, queria perguntar se assim, não sei se eu entendi direito o que o senhor disse, mas no início tinha uma moeda virtual em que eram baseados os salários. Não era baseada. Era uma inventa. Tá bom, fala, depois eu respondo. E tinha a moeda real, que era pago o salário. Então o reajuste era feito mensalmente, automaticamente, né, por esse modelo. E com esse reajuste mensal, em relação à anterior a essa medida, provavelmente houve um aumento no poder de compra da população em geral. Eu queria saber se esse aumento no poder de compra não gerou uma maior procura da maioria dos produtos e não deu, em primeiro momento, uma aceleração na inflação. A tendência seria dar, porque realmente houve um aumento, e houve um aumento de consumo, né? Mas, naturalmente, essa URV foi corrigida, digamos, de fevereiro a julho só. Em julho parou, né? E como eu disse aqui, ao fazer a conversão da URV no real, nós fizemos pela média do ganho, não pelo pico do ganho, justamente para conter a expansão do consumo. Ainda assim, houve uma forte expansão do consumo. Por que isso não produziu de imediato inflação? Porque houve também um forte aumento das importações. E como naquela época, como agora, o real ficou muito valorizado, a meu juízo, até mais do que era possível, conveniente, né? Isso barateou também. Quando você aumenta, como nós tínhamos aberto a economia, não eu, o governo anterior tinha aberto a economia, você tinha como importar. Então você podia importar e isso os preços baixaram também. Então não houve aumento de inflação por essa razão. Mas a tendência, o plano cruzado não deu certo pelo que você disse, porque houve um aumento real. Essa discussão é dramática. Vocês não imaginam como é difícil quando você é ministro da Fazenda, que vem os outros ministros, mas vamos dar um aumento, vê o presidente da República, vamos dar um aumento de salário. Digo, mas olha aqui, não é a hora. Se der um aumento agora, explode a inflação e cai o salário.
Esse aumento só pode vir depois. Primeiro tem que segurar. E dizer que tem que segurar salário é uma dureza, né? Você se desgasta muito para fazer isso, mas tem que fazer. Porque senão daria o que você disse mesmo. E no começo teve uma expansão grande do consumo. Mais tarde o consumo continuou expandido, porque a renda aumentou. Aí tudo bem. E se a produção aumenta, tá o negócio, e tem mais investimento, você tem também a possibilidade de atender, evitar o estouro do preço. E se a importação está aberta, ela controla também os preços aqui internos. É isso. A economia é muito complicada, a gente sempre tem um lado e outro, né? O Brasil... Tem dois. O Brasil, eu acho que vai passar por uma crise que eu acho que a China está passando, a Índia está passando agora, que é o problema com exportação de cérebros, que eles têm ótimas faculdades, mas dentro do país eles estão sofrendo com a exportação, que eles estão contribuindo mais para o crescimento de outros países do que para o crescimento do próprio país. Eu queria saber que, no caso do Brasil, o Brasil possui ótimas universidades também, como a Universidade de São Paulo, mas se ele vai sofrer com essa questão da exportação de cérebros também, e se isso pode ser um problema futuro para a gente, sendo que o senhor falou que a educação de base era bom para o próprio país se desenvolver. De fato, você tem o que eles chamam de brain drain, que é isso, imigração de retirada de cérebro, né? Isso foi muito comum se falar nisso no Brasil, mas não agora, no passado. Por quê? Como a economia estava estagnada e você ia produzindo gente competente, o salário não era alto e vão embora. Isso é inevitável, os bons vão embora. Bom, no caso do Brasil, os salários subiram muito. Quando você olha os salários das empresas multinacionais, no Brasil estão muito elevados, em comparação com outros países. Não todos os salários, porque aqui a coisa é muito piramidal. Certo tipo de profissão, os top de linha, ganham salários muito altos. Na média é mais complicado, eles podem ter tendência a mudar. De fato, o que regula isso é o salário e o desenvolvimento. Se a economia estiver em crescimento e se os salários não estiverem achatados, você segura o brain drain. E até pelo contrário, você traz técnicos de fora para onde tem... Por exemplo, agora, a Petrobras, se de fato o negócio do pré-sal se efetivar, nos próximos, não agora, mas dentro de 5 anos vai ser uma loucura. Você não tem gente, não tem geólogos, não tem nada, você vai trazer gente para cá. Então, não é necessário que o Brasil passe por um processo desse tipo, desde que nós tenhamos dinamismo econômico e atenção às áreas técnicas. Mais investimento em área técnica. Eu falei o ensino é fundamental, mas também é fundamental a universidade e tal, né? Não é exclusivo. É que eu dava de barato que você já tinha uma universidade melhor, em comparação com o ensino fundamental. Mas precisa continuar tendo essa universidade melhorando e tendo um desenvolvimento econômico para evitar a fuga de cérebros. Alguma fuga de cérebro, não fuga, algum dinamismo nisso é bom, porque você aprende lá fora, desde que vá e volte, né? Desde que haja uma ida e uma vinda, né? Alguns vão ficar, mas outros de lá vão ficar aqui também, então se equilibra, né? Eu não sei qual é a questão da Índia, como a China, né? Numa certa altura eles mandaram, e ainda hoje, maciçamente seus técnicos para fora, para estudar. Você vai a uma universidade americana, só tem americano, hindu e oriental. É o que tem, porque eles mandam. Alguns ficam lá, mas estão voltando muito, para a China especialmente. A Índia tem um grande desenvolvimento científico e tecnológico, né? Eu não sei, o problema é que talvez a Índia não tenha um dinamismo suficiente para poder atrair toda essa gente. No nosso caso, desde que a gente mantenha taxas de crescimento razoáveis e de que tenha uma sociedade aberta, que permita o pessoal fazer cientificamente o que deseja, com liberdade e tal, eu acho que a gente pode evitar o brain drain. A Argentina e o Uruguai sofreram muito. O Uruguai quase que esvaziou. A Argentina sofreu muito também de fuga de cérebros pela falta de dinamismo. Já o Chile não. A Colômbia não. Não é automático que aconteça isso. A última pergunta lá. Na questão das privatizações, né, naquele período, a esquerda ela criticou muito, né, anunciando as privatizações como uma nova onda do neoliberalismo, né, que emanava da Europa, chegava ao Brasil. A direita falava que era preciso privatizar mais. E o ponto-chave aí, onde havia mais conflito, era quando se vendia uma empresa, o que era feito com esse dinheiro.
que muitos Verdade. diziam que era para pagar a dívida pública e não servia para nada, outros diziam que era para fazer investimentos e que tinha que vender mais, e, portanto tinha que fazer as privatizações. Enfim, você vai pesquisar na internet, cada site, segundo sua corrente ideológica, defende ou abomina as privatizações e você acaba não entendendo nada. Então eu acho nada melhor do que o senhor explicar o que foi feito, aonde o governo atacou com aquele ativo da receita das privatizações. A privatização foi praticamente toda para baixar a dívida interna, não a dívida externa, a dívida interna. Né? Por quê? Porque quando você faz a estabilização da moeda com real, você tem que também fazer o saneamento das finanças públicas, senão você volta à inflação. O que é isso? O governo federal assumiu a dívida dos estados e municípios. Só São Paulo foram 50 bilhões de dólares que passaram para o Banco Central. Então a dívida pública cresceu muito. Isso cresce a taxa de juros. Então nós usamos o dinheiro da privatização para diminuir a tendência de crescimento da dívida pública, para evitar que subisse ainda mais a taxa de juros. Com uma exceção: educação. Uma parte foi usada nos programas de ensino fundamental. Mas o grosso foi usado para manter a estabilização, para completar o processo de combate à inflação. Foi isso. O investimento não veio daí. O investimento veio do que eu disse aqui, das regras de privatização. Você obrigava as empresas a investir. Então veio do setor privado. O setor só de investimento FDI, de investimento externo direto, produtivo, do real até hoje, nós recebemos mais ou menos 250 bilhões de dólares. Isso continua. Né? Bom, isso significa que a base da economia brasileira mudou, deu um salto tecnológico, porque houve muito investimento. E o investimento externo, no caso do Brasil, corresponde mais ou menos a 1/4 do investimento global. O grosso do investimento não é externo, é interno. Entendendo por interno não só de empresas nacionais, mas de empresas que estão estrangeiras, mas que estão reinvestindo aqui. 3/4 mais ou menos é interno e 1/4 é externo. Se veio 250 bilhões lá de fora para o investimento, você imagina como houve investimento. E a mudança foi grande, a agricultura mudou inteiramente, as fábricas petroquímicas totalmente, cimento, siderúrgica, a Embraer, enfim, uma mudança qualitativa da base produtiva. E isso derivou da estabilização, portanto o dinheiro precisava ser usado para segurar a estabilização, e do investimento que veio lá. Mas foi basicamente, o dinheiro está todo contabilizado no Tesouro, às vezes inventar, não se sabe onde foi parar o dinheiro, não sabe porque não foi olhar. O dinheiro quando isso vai para o Tesouro direto, e do Tesouro para o Banco Central, é tudo registrado, não tem modo de fazer diferente. Houve só uma exceção, que foi para a educação. Pronto? Muito bom.